No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que foi importante no meu estudo de matemática, desde saindo do nível 0 até chegar nos 45 acertos, ou seja, gabaritando a prova de matemática do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e já há mais de 4 anos eu faço o Enem e eu consigo em todos os anos mais de 920, mais de 930 pontos em matemática, sendo que eu até cheguei a gabaritar a prova de matemática em um ano. E eu tava dando uma olhada aqui no YouTube e eu percebi que tem muito vídeo ensinando a estudar matemática, mas tudo com dica superficial, com dica pouco aprofundada. E aí eu decidi trazer o melhor vídeo de todo o YouTube sobre como estudar matemática em todos os níveis, do nível 0 até chegar no nível 45 acertos. Então eu vou falar de tudo que foi importante no meu estudo de matemática, do começo até o fim, para conseguir gabaritar a prova. E reforçando isso que eu falei pra vocês, pessoal, eu quero fazer o vídeo mais completo e mais detalhado de todo o YouTube, falando de tudo que você precisa saber mesmo para estudar matemática e conseguir grandes evoluções da prova do Enem. Então, eu tô falando isso porque nesse vídeo vai ter conteúdo desde o mais básico para quem tá começando ali mesmo e não sabe nada de matemática, não sabe nada sobre como estudar, até conteúdos muito aprofundados no final do vídeo para quem precisa de mais que 40 acertos e quer ultrapassar essa barreira e quase gabaritar a prova ou mesmo gabaritar a prova. Então, do começo ao fim do vídeo, a gente vai fazer uma progressão aqui de conteúdos, do mais simples para o mais complicado, para o mais avançado. E para fazer isso, eu dividi a estrutura desse vídeo em 5 pontos principais para ficar mais organizado, para ficar mais fácil de vocês assistirem e entenderem. No primeiro ponto, na primeira parte do vídeo, eu vou falar sobre as principais dificuldades da prova de matemática do Enem. Na segunda parte, eu vou passar um método de estudo bem básico para quem está bem perdido ali e realmente não está sabendo nada sobre como estudar para a prova. No terceiro ponto, eu vou falar de coisas importantes para atingir e superar a casa dos 30 acertos das 45 questões. No quarto ponto, eu vou falar dos pontos importantes para atingir e superar os 35 acertos. E por fim, no quinto e último ponto, eu vou falar das coisas importantes para a gente atingir e superar os 40 acertos das 45 questões e até mesmo para chegar no gabarito. E a primeira coisa que acontece muito quando a gente começa a estudar matemática é a gente ter aquela impressão, às vezes até aquele bloqueio que a gente traz, às vezes mesmo da infância, do ensino fundamental, de que matemática é difícil, de que tem muitas matérias difíceis, tem muita conta difícil, que é tudo complicado, que é um mundo completamente novo, quem é de exatas vai bem, quem não é de exatas vai mal, mas a verdade é que essa não é a dificuldade do Enem. A verdade é que a prova do Enem não traz conteúdos intrinsecamente muito difíceis, diferente de uma FUVEST, por exemplo, que traz aqueles conteúdos complexos da matemática. Essa não é a principal dificuldade da prova do Enem. Se a gente for ver bem, dentro dos vestibulares, o Enem traz até conteúdos fáceis da matemática, que não é muito difícil para quem já está estudando há algum tempo, conseguir aprender ali, seguir o raciocínio nesses conteúdos. A verdade é que existem 3 principais pontos que são muito difíceis na prova de matemática do Enem, que a gente tem que aprender a lidar com eles de alguma maneira. O primeiro desses pontos é a própria estrutura do enunciado das questões. A gente tem 45 questões, sendo que a maior parte delas tem enunciados gigantes. Eles dão um textão de meia página com uma historinha contando sei lá o que, um monte de coisa que não importa pra nada na resolução das questões, para dar um contexto, para soltar 3 ou 4 informações importantes que você precisa guardar para conseguir resolver a questão lá no meio desse texto. Então, a primeira dificuldade é justamente essa, lidar com esse modelo de enunciado completamente diferente. Eu tenho muito colega da medicina USP que entrou pela FUVEST que falava que, mesmo sendo muito bom na FUVEST, sabendo muita matemática, não conseguia ir bem na prova porque o enunciado era muito difícil olhar para aquilo e saber o que fazer. Então esse é um ponto muito difícil que a gente precisa se adaptar no estudo para superar. Segundo ponto, que também está associado a essa extensão dos enunciados, é a prova é muito extensa e a prova é muito cansativa. Então fazer a prova de matemática do Enem é uma prova de resistência mesmo. As questões são grandes, você se cansa muito lendo, você tem que fazer muita conta, o trabalho braçal é grande, o trabalho intelectual de ficar pensando, multiplicando, dividindo é muito grande. A prova em si é muito grande, exige muita conta. Então isso torna ainda mais difícil, porque a prova te vence pelo cansaço, ela te faz cair nas pegadinhas do enunciado pelo cansaço. E aí a gente tem um terceiro ponto que torna ela ainda mais difícil, que é o tempo de prova. O tempo de prova no segundo dia do Enem é muito difícil, porque você junta com Ciência e Natureza, que é uma prova difícil, conteudista, que também não é uma prova rápida, e sobra muito pouco tempo para você fazer questões tão grandes, com tantas contas, com enunciados tão gigantes que você tem que interpretar e extrair um monte de dado. Então, a gente tem ali a tríade da dificuldade da prova do Enem. Enunciados gigantescos, com uma prova extremamente longa, cansativa e que você não consegue fazer dentro do tempo. Esses são os 3 grandes desafios de quem está estudando e está conseguindo evoluir na prova de matemática, e a gente precisa solucionar isso durante o ano de estudo.
E uma vez que a gente entendeu essas dificuldades, agora a gente entra naquele ponto que eu falei que é o mais básico do estudo da matemática, para quem está totalmente perdido, que é uma estrutura básica de estudo de matemática que eu quero passar para vocês. A primeira coisa é ter um método de estudo mais ou menos consolidado, que eu vou mostrar para vocês o direcionamento e que em cima disso você vai construir o seu aprendizado em cada matéria, ou seja, cada tópico você vai estudar com um bom método de estudo. O que esse método de estudo tem que ter? Em primeiro lugar, sem fugir ali do comum, sem nada de misterioso, sem nada de mágico, assistir uma boa aula. Porque essa aula de matemática é importante demais, até mais importante que em outras matérias. Porque é na matemática que você vai entender a teoria daquela matéria, daquele tópico, daquele conteúdo que você está estudando. O professor vai passar aquilo de uma maneira muito resumida, muito simples, muito sucinta. Você vai insistir e falar, ah, tá, entendi mais ou menos a teoria disso. E ainda mais importante, o professor vai mostrar a resolução dos exercícios, para que você, que não sabia nada daquilo, comece a entender mais ou menos como que resolve um exercício daquele tópico de matemática, qual que é o raciocínio, o que você vai fazer para resolver a questão, o que você não pode fazer, o que você vai errar se você seguir esse outro raciocínio. Então, a aula é muito importante para isso. Agora, por outro lado, existe também um estudo teórico que é muito importante para outras matérias, como biologia, história, e na matemática eu honestamente acho que é horrível você gastar o seu tempo lendo um livro-texto, lendo uma apostila de matemática. Principalmente porque são muito extensas, muito pouco didáticas e com uma linguagem muito confusa. Então você pega para ler um livro-texto, uma apostila de matemática e você desaprende o que você aprendeu na aula. Então, aqui a leitura teórica se torna muito menos importante e isso ainda reforça a importância da aula, porque é lá na aula que você vai aprender a teoria. Só que mais importante do que esses dois primeiros pontos, tem o terceiro ponto, que é a resolução de exercícios. Para aprender matemática não tem jeito, é na prática, é fazendo questão, fazendo exercícios. Então, para cada tópico que a gente vai estudar de matemática, eu sempre recomendo a resolução após a aula de mais ou menos 20 questões daquele assunto específico, começando das mais fáceis para as mais difíceis. Isso é muito importante para você fazer uma progressão no seu aprendizado, uma progressão no conhecimento. Você começa ali testando se você entendeu, depois você começa a fixar isso na sua memória, aí você se desafia em umas questões difíceis, e isso sim é responsável pela construção do seu aprendizado e a construção do seu raciocínio em cada tópico da matemática. Mas um segundo ponto que caminha completamente junto com esse primeiro ponto do método de estudo é a organização do seu estudo. Ou seja, eu falei que a gente tem que estudar cada tópico, mas o que são esses tópicos? Como a gente vai saber quais tópicos estudar? E aqui a gente entra a importância absoluta de um bom cronograma. Você seguir um bom cronograma vai facilitar muito o estudo. Em primeiro lugar, porque a gente tem que ter uma ordem na hora de estudar os conteúdos. Existem matérias mais fáceis, mais básicas, que a partir do entendimento delas você consegue progredir, estudar a matéria que vem em sequência, e depois em sequência, e por aí vai até terminar o cronograma. Não dá pra pegar matérias aleatórias, porque senão você não vai ter a base que você precisa para aprender a matéria que vem lá no final do ano, por exemplo. Então, ter um bom cronograma que coloca em ordem as matérias que você precisa estudar é uma coisa extremamente importante. Então, encontrar esse bom cronograma, encontrar um material, encontrar um direcionamento que me dê ali uma listagem, uma ordem desses tópicos que eu vou estudar, é extremamente importante para que eu consiga aplicar o meu método de estudo em uma matéria por vez, seguindo aquela ordem, que eu realmente consiga aprender. Inclusive, muita gente que tem bloqueio com matemática, que acha que matemática, não é para mim, eu não consigo aprender isso. A raiz desse problema está na falta de seguir um bom cronograma. Porque você pega uma matéria aleatória lá do meio do ano, realmente não entende porque está faltando uma base para isso, e aí você acha que nunca vai aprender matemática. Mas com um bom cronograma, seguindo do mais básico para o mais complicado, você consegue passar por todos os conteúdos, construindo um raciocínio matemático, se desenvolvendo, aprendendo muito mais, e aí conseguindo sim vencer esse bloqueio. Então um bom cronograma é um ponto essencial para ser feito, para ser utilizado junto com o método de estudo. E por fim, ainda existe um terceiro ponto que é essencial, que é a resolução de simulados e provas antigas. Isso aí é tão importante quanto o método de estudo, quanto seguir um bom cronograma, e é tão básico quanto. Porque resolvendo um simulado inédito elaborado por um cursinho, resolvendo uma prova antiga de matemática, você vai treinar inúmeras habilidades que são importantes para que você consiga fazer uma boa prova. Além do mais, é a melhor maneira de simular o que você vai ter que fazer realmente lá na hora da prova. Então, o simulado, a prova antiga, é uma etapa fundamental do estudo durante todo o ano, e eu vou voltar nesse simulado, nessa prova antiga, durante os próximos tópicos do vídeo várias vezes, justamente porque eles estão relacionados ali com a base do aprendizado de várias coisas que você precisa desenvolver para conseguir gabaritar a matemática no Enem.
Seguindo esses principais pontos mais genéricos que eu te falei, você já vai conseguir ter uma evolução muito boa, conseguir um resultado bem considerável na prova. Mas agora a gente começa a ter alguns desafios para bater a casa dos 30 acertos e para superar essa casa dos 30 acertos. E aqui entra agora a próxima parte do vídeo, a terceira parte, que a gente vai falar das dicas de algumas coisas que são importantes para conseguir bater esses 30 acertos ou mesmo superar. E a primeira coisa, que aqui sim fica muito importante, que se você não tiver isso, você não consegue passar dessa casa de 30 acertos, não consegue chegar nisso, é o domínio da matemática básica. Então o que é a matemática básica? São aqueles conteúdos mais elementares, mais simples, que dão base para tudo na matemática. Você tem que saber isso para saber o resto todo. E a gente dá a sorte do Enem cobrar, em grande maioria das questões, matemática básica. Então saber esses conteúdos, mas não é só saber, é dominar mesmo, saber muito, ser muito bom nisso, saber de trás para frente. E eu vou deixar aqui um print desses conteúdos para que vocês consigam guardar, para que vocês consigam estudar várias vezes durante o ano, para que vocês consigam voltar. Então aproveita, tira o print aí do conteúdo, tira o print dessas matérias para voltar depois. E aí, você sabendo essas matérias muito bem, você vai ter muito mais segurança na hora de fazer a enorme maioria das questões da sua prova. Segunda coisa que se torna muito importante para bater os 30 acertos e para superar esses 30 acertos na prova é aprender os padrões de questão modelo. O que é uma questão modelo? É aquela questão que se repete ao longo dos anos. Ela cai com uma cara diferente, com um enunciado diferente, com uma história diferente, mas a essência dela, o caminho para resolver é exatamente o mesmo. A prova de matemática é cheia de questão modelo. Como que eu vou aprender essas questões modelo? Aqui não é mais tão fácil. Eu vou ter que ao mesmo tempo saber o conteúdo teórico e ao mesmo tempo resolver muita prova antiga. Olha aquela prova antiga que eu falei voltando aqui. Isso aqui é muito importante. Porque ali, você vai fazer a prova antiga de 2015, 16, 17, 18. Você vai vendo como que as questões se repetem, como que existe padrão naquilo. E conforme você aprender o conteúdo, você se torna capaz de identificar esses padrões. Então, você sabendo essas questões modelo, isso te ajuda muito a chegar na prova sabendo de várias questões que vão cair. Então quando cai, você só olha, bate o olho e fala, isso aqui é o que eu fiz naquela prova do ano passado. E aí você vai lá, segue o mesmo procedimento, resolve e acerta a questão. Isso vai te dar com certeza muitos acertos. E aí por fim, um terceiro ponto, quando a gente está querendo passar dessa casa de 30 acertos e muita gente fica presa aqui, muita gente tem problema com isso, é o desenvolvimento de um cálculo mental e de uma habilidade de simplificar as contas. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a prova de matemática, como eu falei para você, é uma prova extremamente extensa, uma prova que realmente dá trabalho, que te vence pelo cansaço. Então se cada vez que você tiver que fazer uma prova de uma conta de multiplicação ou de divisão, você parar, olhar o papel, fazer ali 12 vezes 13, beleza, agora eu posso continuar, você perde o foco, você perde o raciocínio, você perde completamente ali a concentração no que mais importa da questão. Então, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida ao longo de todo o ano, onde? Na resolução das questões. Mas não basta só resolver questão, você tem que resolver se forçando a praticar, a treinar o seu olho para procurar simplificação nas contas de divisão, de multiplicação. Você tem que praticar ali, forçar a sua cabeça, deixa eu tentar fazer essa conta de cabeça. Você não vai conseguir no começo, mas com muita prática isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural. E no final do ano você vai ver como que isso dá uma diferença na hora de resolver a prova mais rápido, de ficar menos cansado e de conseguir muito mais acertos. Então uma terceira habilidade importantíssima para passar desses 30 acertos é o cálculo mental e a habilidade de simplificar as contas. E agora a gente já passou de 30 acertos, a gente está querendo bater 35, até ultrapassar esses 35 pontos. Então agora as coisas começam a ficar mais aprofundadas. Não dá para ter um conhecimento mais básico, mais raso. Tem que ter uma riqueza de detalhes bem maior. E agora as dicas começam a ficar com um nível um pouquinho maior. Mas eu quero falar de o que a gente vai fazer para ultrapassar essa barreira dos 35 acertos, para conseguir aumentar ainda mais a nota de matemática. A primeira coisa, que aqui eu acho que é muito importante, e aqui quem já está nessa faixa de acertos de acima de 30 já tem uma condição de conseguir fazer isso, é substituir o decorar as fórmulas por entender a dedução de cada fórmula. Isso aí é uma coisa que a uma primeira vista parece absurdamente difícil, porque a gente é condicionado a entender que a fórmula está lá para facilitar a vida. Você, em vez de ter que decorar toda a dedução, todo o raciocínio, você só vai lá, aplica a fórmula e resolve. E é verdade, a fórmula, naquela situação específica, facilita muito. Você aplica a fórmula, você tem a resposta fácil. Só que isso tem um problema muito grande. Você fica com o raciocínio aqui, limitado. Você não consegue enxergar nada que está nos seus lados. Você não consegue olhar para fora desse raciocínio limitado. Você não consegue olhar outras coisas que estão relacionadas com aquilo. Então, quando a questão muda um detalhe, ela te dá um dado um pouco diferente, você
cai do cavalo, você não consegue resolver, justamente porque você estava ali focado em entender e replicar aquela fórmula. O que é importante quando a gente quer fazer 35 acertos, mais do que 35 acertos? Começar a entender o que está por trás de cada fórmula, deduzir realmente aquilo. Então sempre que a gente vai estudar um conteúdo, deduzir o que significa cada letra, cada incógnita ali da fórmula, como que se relaciona. É uma coisa que tem que ser praticada ao longo do ano, não é fácil, como eu estou falando, à primeira vista parece muito difícil, mas isso te desenvolve uma habilidade matemática, te tem uma segurança em olhar para a questão, encontrar soluções diferentes, encontrar um raciocínio diferente, e aquela questão que parecia estranha, sem resposta, sem fórmula, você consegue deduzir uma resposta para essa questão. Então, desenvolver durante todo um ano de estudo essa habilidade de entender a dedução da fórmula, ao invés de só decorar, é uma coisa importantíssima para a gente passar desses 35 acertos. E agora a segunda dica importante para ultrapassar esses 35 acertos vai em uma das dificuldades que eu falei lá no começo do vídeo, que é a dificuldade da estrutura do enunciado da prova. O que a gente precisa aqui é refinar a interpretação de texto dos enunciados das questões. Isso parece uma coisa muito complicada, mas na verdade não é. Se a gente lembrar que a prova vai ter 200 linhas em um enunciado de uma questão e vai ter umas 3 ou 4 coisas que importam nesse enunciado que você realmente precisa para resolver a questão, fica fácil entender que o resto está lá para te atrapalhar, para te cansar, para deixar a resolução mais devagar. Então o que a gente precisa aqui? Treinar o nosso olho para bater o olho na questão e conseguir achar essas 3 ou 4 informações importantes, de cara já usar um raciocínio para articular essas coisas, resolver a questão, marcar o gabarito e ganhar tempo. Então, é muito importante, durante a prova antiga, durante o simulado, durante as listas de questões, você treinar o seu olho para resolver com mais agilidade, olhar, correr o olho no texto, fazer uma leitura bem rápida, identificar o ponto mais importante, circular, grifar, anotar, escrever esses pontos importantes, dar algum destaque visual para que você consiga, de maneira rápida, ler o texto, extrair essas informações importantes para resolver a questão e ir lá para partir para a resolução. Isso vai te ajudar muito a cair menos em pegadinha, porque você consegue entender melhor os dados, você deixa passar menos dados importantes, vai te ajudar a resolver a prova mais rápido, vai te ajudar a te dar muito mais segurança de que você conseguiu fazer tudo, você não precisa ficar relendo, refazendo várias vezes. Então, no final das contas, é muito importante para quem está querendo ultrapassar ali a barreira dos 35 acertos. E uma terceira coisa que é muito importante para ultrapassar essa faixa de acertos que a gente está falando aqui é a construção de um raciocínio lógico matemático mais aguçado. O que significa isso em termos práticos? É você conseguir fazer alguns malabarismos com a matemática e conseguir resolver questões em que pareciam não ter solução fácil. É você olhar para uma questão, você vê que não tem uma fórmula que se encaixa ali, mas com os dados que o texto te deu, com o seu raciocínio lógico, você consegue articular isso de algumas maneiras e conseguir chegar na resposta, mesmo sem aplicar fórmula, mesmo sem precisar ter decorado uma fórmula, com raciocínio lógico, vendo o que faz sentido, como que uma coisa é proporcional à outra, como uma coisa se relaciona com a outra, como uma coisa aumenta, a outra diminui, ou aumenta e a outra aumenta. Então tudo isso é treinar o seu raciocínio lógico matemático, treinar durante a resolução das questões, durante um ano, durante o simulado, durante a prova antiga, relacionar esses dados, ver como que isso faz sentido, desafiar o seu próprio raciocínio, quebrar a cabeça com questão difícil, se forçar a encontrar solução nessas questões que parecem não ter solução, porque isso vai ajudar muito lá na hora da prova, a você olhar uma questão que você acha que não tem solução, mas com 2, 3 minutinhos você começa a montar um raciocínio e resolve uma questão que parecia ali um quebra-cabeça sem sentido nenhum. Isso com certeza vai te ajudar a aumentar alguns acertos na prova. E por fim, agora a gente chega nas últimas dicas do vídeo, que são as dicas para conseguir chegar e ultrapassar os 40 mais acertos. E até para gabaritar a prova, para conseguir os 45 de 45 e uma nota altíssima pela TRI, que te deixa muito próximo da aprovação. E aqui a gente tem, claro, dicas muito mais aprofundadas. Aqui a gente começa a entrar em um outro nível, porque a gente está pensando em quem precisa gabaritar a prova. E a primeira coisa que se torna muito importante nessa faixa altíssima de acertos, e que antes, lá no começo do ano, não era tanto, é dominar alguns conteúdos muito difíceis, mas que caem bastante. Lá no começo do ano isso não era tão importante, porque você conseguia aumentar seus acertos e até com uma coerência melhor na TRI, simplesmente acertando mais questões dos conteúdos básicos, simplesmente melhorando sua interpretação, conhecendo as questões modelo e todas as dicas que eu já dei. Mas quando a gente está pensando no topo, para passar de 40 acertos, tem que acertar tudo. Não dá para errar todas as questões de conteúdos difíceis só porque são questões difíceis. A gente tem que acertar elas também. Então existem alguns conteúdos que, por mais que sejam muito difíceis, a gente vai ter que saber, porque são muito importantes, caem muito. E eu também vou deixar aqui para
para vocês tirarem um print, vou deixar aqui anotado, para que vocês durante o ano de estudo, voltem nesse print, vejam quais são esses conteúdos, para dar um gás maior, para dar um tempo de estudo maior, para revisar mais vezes, para fazer mais questões, para até tentar fazer ali questões mais difíceis e se aprofundar, porque eles caem de uma maneira difícil no Enem, e que tem que saber bem para conseguir acertar e ganhar esses últimos acertos que a gente precisa. A segunda dica que é muito importante, foi uma coisa que eu sofri muito antes de eu conseguir gabaritar a prova, que eu sempre ficava em 43, 42, 44, mas eu sempre errava questões por bobeira. Então eu errava questões por bobeira. Aquela questão de que você falava, nossa, não acredito que eu esqueci de dividir por 2. Nossa, não acredito que eu marquei a maior ao invés da menor. Então são questões que você sabe que não tá faltando nada, além de um pouquinho mais de atenção, que é difícil na hora de pensar em 45 questões, mas que quando a gente quer gabaritar a prova, quer passar de 40 acertos, a gente tem que ter. Então, a segunda dica para a gente conseguir vencer essa taxa dos 45 acertos é o que eu chamo de pegadinhas marcadas. Pegadinhas marcadas é durante o seu estudo, durante as suas provas antigas, durante os seus simulados, você marcar quais são as pegadinhas que você caiu, você marcar quais são as questões que você errou por bobeira. E aí, a partir dessa marcação, sempre que você faz um simulado e aparece uma questão dessa, você fala, opa, dobrar a concentração aqui, triplicar a concentração, resolver 2 vezes. Eu caí na pegadinha ano passado, eu caí na pegadinha quando eu resolvi a prova antiga, eu não vou cair aqui hoje. E aí, a partir disso, você vai mapeando quais são as pegadinhas que você caiu e você começa a não cair nelas de novo. Lembrando que a prova do Enem é uma prova extremamente modelo, então aquela questão que você errou na prova antiga porque você caiu na pegadinha, agora você mapeou, você prestou atenção, você treinou o seu olho para bater o olho e sempre que você vê, você vai falar, opa, vou concentrar aqui, vou resolver essa questão 2 vezes para eu não ter o risco de errar de novo, para eu não cair na pegadinha de novo. E assim, você consegue diminuir muito os erros por bobeira, que são os erros que mais deixam a gente com raiva quando a gente está nessa faixa de mais de 40 acertos. E por fim, a terceira e última etapa dessa fase final para a gente conseguir gabaritar a prova de matemática é voltar em todos os outros 11 pontos desse vídeo e fazer isso com maestria, fazer isso muito bem, fazer isso com perfeição, aplicar tudo muito bem. E isso parece simples, mas é uma coisa muito difícil. É uma coisa que a gente vai travar bastante. A gente sempre vai fazer uma coisa mais ou menos, vai fazer mais uma e deixar de fazer a outra. E são todos pontos muito importantes que quando a gente pensa em gabaritar a prova, a gente tem que ser muito bom em tudo. Então, isso aí começa, por exemplo, com você tendo um bom método de estudo. A partir desse método de estudo, você vai estudar todos os conteúdos de um cronograma. Você vai conseguir aprender tudo que aquilo tinha para te ensinar. Então, você vai ser muito bom em matemática no geral. Segundo ponto, resolver muito simulado, resolver muita prova antiga. Com isso, prestando muita atenção nas questões modelo, aprendendo ali aqueles padrões de questão, além de todos os outros pontos que eu falei durante o vídeo que você desenvolve resolvendo o simulado da prova antiga. Terceiro ponto importantíssimo, durante o ano a gente desenvolve aquelas habilidades que são mais naturais, digamos assim, naturais, mas são completamente praticáveis, que é um raciocínio lógico matemático melhor, é treinar você deduzir ao invés de decorar as fórmulas, é melhorar a habilidade de interpretar um texto, que é uma coisa muito importante. Por fim, é você resolver mesmo as questões dos conteúdos mais difíceis, os conteúdos que mais vão te desafiar ali, que você vai ter que gastar a cabeça e tá muito afiado, mesmo o conteúdo sendo muito difícil para conseguir acertar, além de não errar as questões por bobeira, não cair na pegadinha, se conhecendo, conhecendo as questões que você naturalmente já errou e mapeando elas para que você preste mais atenção quando elas caírem na prova desse ano. Então, é uma preparação muito completa, é uma preparação que envolve muitos aspectos e como eu disse, como eu tentei fazer aqui nesse vídeo, sair do mais básico ali, do 0 acertos, até chegar no 45 acertos. Eu tenho certeza que todo mundo que voltar nesse vídeo, assistir esse vídeo, vai se identificar com alguma coisa, vai estar em algum momento, vai estar em algum ponto dessa trajetória do 0 a 45 e vai conseguir aplicar alguma dessas coisas. E aí depois, com evolução, vai conseguir voltar aqui no vídeo, ver ali quais são as novas dicas para passar para a próxima faixa de acertos e também vai conseguir evoluir. Esse vídeo deu um trabalho imenso para ser feito, justamente porque eu tentei trazer conteúdo ali de todo o estudo da matemática, do mais básico até o mais aprofundado, para realmente tentar trazer o melhor vídeo de como estudar matemática de todo o YouTube. Então se esse vídeo te ajudou, se você gostou, dá aquela força para mim, dá um like e um comentário no vídeo, isso aí fortalece demais. Mas além disso, compartilha esse vídeo também no grupo da família, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, não sei, em todo lugar, com todo mundo que presta vestibular, porque isso aí dá uma retribuição muito boa, traz um público muito bom aqui pro canal, dá uma força que vocês nem imaginam a diferença que faz. Também tenho vontade de trazer vídeos assim para ciência da natureza, humanas e para linguagens. Mas como eu disse, deu muito trabalho fazer esse vídeo
Então eu preciso que esse vídeo aqui de matemática tenha uma entrega legal, que vocês gostem do vídeo, que ele tenha um engajamento legal, para eu conseguir ter ali um tempo disponível na minha rotina para eu encaixar e montar o vídeo dos outros conteúdos. Então eu dependo também da interação de vocês. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já fica o convite para se inscrever, também para ativar o sininho de notificações, assim você recebe sempre que eu posto um vídeo novo. Eu estou tentando trazer os melhores vídeos possíveis com conteúdo realmente diferenciado para fazer diferença aí nessa trajetória que eu sei que é tão difícil, que é a busca pela aprovação do vestibular. Espero que eu tenha ajudado e bons estudos!